Olá, meus colegas professores e professoras. Chegamos à nossa segunda aula do primeiro módulo. Hoje vamos aprender sobre os níveis de integração entre as disciplinas. Sim, a interdisciplinaridade é um nível de integração, mas não quer dizer que toda integração vai ser interdisciplinar. Nós vamos ver que existem 4 tipos de integração, 4 níveis de integração: multidisciplinar, pluridisciplinar, e transdisciplinar. Então, para aprender sobre esses níveis de integração e o que significa cada um deles, bora lá assistir nossa aula. Nós vamos começar com o nível mais fácil, o mais tranquilo, o multidisciplinar. A escola é um grande exemplo de uma integração multidisciplinar. A multidisciplinaridade implica uma integração, um agrupamento entre as disciplinas, sem que haja conexão entre elas. Então, quando a gente monta o currículo na escola, a gente agrupa disciplinas diferentes, mas não quer dizer que elas estão conectadas entre si. É apenas um agrupamento de disciplinas. É como a gente vê aí nessa figura. Nessa figura a gente agrupa química, física, artes, geografia, mas nenhuma dessas disciplinas vão conectar entre si. O segundo nível de integração disciplinar que nós vamos ver é a pluridisciplinaridade. A pluridisciplinaridade implica numa justaposição de disciplinas, geralmente conectadas por áreas afins. Por exemplo, eu estou dando química lá, elementos químicos. Os elementos químicos, metais, são constituintes também dos sais minerais, como o sódio, o potássio, o cálcio, entre outros. Então, querendo ou não, eu vou tocar num assunto de nutrição humana. E na hora que eu toco dentro da minha matéria nesse assunto de nutrição humana, eu estou evocando outra disciplina, mesmo que não esteja integrada entre outro professor. Então, eu consigo aproximar a minha disciplina de química da disciplina de biologia, da parte de nutrição humana. Da mesma forma, a professora de biologia lá na sala dela pode, ao trabalhar os constituintes minerais, os sais minerais, entrar um pouquinho e falar sobre os elementos químicos. Então, existe uma área afim. E aí, eu dentro da minha disciplina, dentro da minha matéria, vou lá e busco um conhecimento, uma informação de outra disciplina. Um outro exemplo que a gente pode tomar é o professor de física na hora de trabalhar a termodinâmica. Vamos supor que ele queira falar um pouquinho sobre o consumo de calorias. Então, ele vai lá na biologia, pega um pouquinho dos conceitos de nutrição humana para utilizar na sua aula de física. É como a gente consegue ver aí nessa figurinha. Percebam que existe um problema, um ponto central a ser resolvido e cada um dos bonequinhos dá a sua contribuição, mas de acordo com a sua disciplina. O bonequinho verde propõe a solução verde, o bonequinho roxo propõe a solução roxa. Então, cada um propõe uma solução dentro da sua especificidade da disciplina. Reparem que não existe nem coordenação, nem cooperação entre estes elementos. Cada um oferece sua própria solução dentro do seu quadradinho, dentro da sua disciplina. Nosso próximo nível de integração é o mais badalado desse momento pedagógico. Todo mundo só fala nisso, essa tal de interdisciplinaridade. Então vamos ver o que é essa interdisciplinaridade. Então, como a gente já viu na nossa primeira aula, a integração interdisciplinar ela é uma ação. E ela é uma ação conjunta. Isso significa que eu vou ter que montar um projeto pedagógico onde existam atividades e eu vou planejar essas atividades junto com o professor de uma disciplina diferente da minha. Então, se a pluridisciplinaridade, eu posso trabalhar biologia, física, matemática dentro da minha sala, isolada, na interdisciplinaridade, esse isolamento não é permitido. Então, eu preciso trabalhar com outro professor, a gente precisa planejar atividades juntos, a gente precisa executar essas atividades planejadas. Então, na interdisciplinaridade, existe cooperação de outro professor e atividades coordenadas. Ao contrário da pluridisciplinar, que cada um trabalha dentro do seu quadrado, pegando emprestado informações de outras disciplinas, na interdisciplinar existe cooperação entre as disciplinas e coordenação de atividades.
É como a gente consegue ver aí nessa figura. Ao invés da pluridisciplinar, que cada um oferecia a solução dentro do seu quadrado, a gente pode ver que os bonequinhos aí carregam a solução em cooperação. Então, existe uma ação cooperada de planejamento e existe uma coordenação de ações. Afinal de contas, todos eles têm que encaixar a solução aí no lugar certo. Então, uma coisa que caracteriza bastante a interdisciplinaridade são ações formativas e avaliativas coordenadas e um trabalho em cooperação com outro professor. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre a transdisciplinaridade. Quando eu falo trans, lembrem da palavra transcender, aquilo que é além, né? É uma coisa meio hippie mesmo, sabe? Bem Zé Grilo, eu vou transcender aqui meu chakra, mas é mais ou menos essa a ideia. A transdisciplinaridade, ela vai além das disciplinas. Então ela vai conectar saberes acadêmicos que são contemplados nas disciplinas, mas também saberes não acadêmicos. Por exemplo, saberes populares, saberes espirituais. Então, eu vou estar trabalhando com outras esferas que não acadêmicas. Por isso, transdisciplinar é transcendental às disciplinas. Apesar de ser um tema bem novo, a transdisciplinaridade ela sempre esteve intrínseca na educação. Então, por exemplo, o Isaac Newton, ele tinha uma formação física, matemática, mas ele também era teólogo, ele também era filósofo, e ele tinha outras formações que não acadêmicas. A mesma coisa acontecia com Da Vinci, que era matemático e ao mesmo tempo um excelente pintor. Com o surgimento da nova ciência, mais precisamente a filosofia cartesiana da ciência, é que as disciplinas foram se desfragmentando e foram organizadas em grades, cada uma isolada no seu quadrado. Atualmente, inclusive, escolas do Vale do Silício estão valorizando um tipo de educação que eles chamam de holística, da pedagogia de Waldorf. Então, se você ficou curioso, dá uma pesquisada sobre essa pedagogia. A pedagogia de Waldorf, a educação holística, ela forma muito mais do que saberes acadêmicos, mas ela também se preocupa com o lado espiritual, com o lado artístico, em desenvolver competências socioemocionais. Todas essas competências, todas essas esferas de saber que não acadêmicas fazem parte da transdisciplinaridade. Então vamos pegar um exemplo. Eu vou trabalhar a questão da produção de panelas de barro das paneleiras aqui no Mangue de Vitória. Existem 2 saberes acadêmicos que a gente vai estar trabalhando aí. Posso trabalhar química e biologia, até mesmo física, né? O calor latente, posso juntar várias disciplinas. Mas eu também vou estar juntando um saber que não é contemplado dentro da academia e nem dentro das disciplinas. Um saber que só é contemplado pela cultura popular. Então, se eu vou agregar no meu currículo formal saberes não acadêmicos, em um projeto pedagógico com outros professores, eu posso dizer que aquela minha prática é transdisciplinar. Vamos então tomar notas sobre as integrações disciplinares. Multidisciplinar é um agrupamento de disciplinas sem conexão entre elas, como as disciplinas são agrupadas na grade curricular comum. Já a pluridisciplinar existe uma justa posição de disciplinas em temas afins, mas sem coordenação nem projeto pedagógico entre essas disciplinas. Não existe parceria. Já a interdisciplinar é uma interação que parte de uma parceria de professores de diferentes disciplinas em ações formativas e avaliativas coordenadas em um projeto pedagógico. Já a integração transdisciplinar é uma interação que parte de uma parceria de ações formativas e avaliativas coordenadas, mas que conecta saberes acadêmicos e também saberes não acadêmicos. Então, era isso que a gente tinha para falar no módulo 1 sobre a teoria da interdisciplinaridade das integrações disciplinares. Essa teoria, apesar de chatinho aí para a gente começar o nosso curso, é fundamental para a gente fazer o módulo 2, que é uma oficina de montagem de questões interdisciplinares, desde as mais simples até as mais complexas, como as questões interdisciplinares do tipo Enem. Mas para a gente entender como é que se formam essas questões, a gente precisa saber o nível de integração entre as disciplinas. Então era isso, galera. Se puderem, sempre fiquem em casa. A gente está numa pandemia e o negócio é sério. Em breve a gente está junto de novo para planejar várias ações interdisciplinares.
Abraços!